Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Vasco da Gama. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma Vasco. Se prepara, pessoal, para enfrentar o Corinthians no Maracanã pela grande final, segundo jogo da grande final da Copa do Brasil. Vamos com o Globo Esporte de hoje. 19/12, torcedor vascaíno já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Tarde, gente boa! Globo Esporte começando. Gente, domingo é dia de decisão na Copa do Brasil. É o jogo derradeiro, a grande final. Sai o campeão no domingo. Vasco e Corinthians se enfrentando no Maracanã e a Globo vai transmitir ao vivo para você. Importante, começa um pré-jogo já, 5h20 da tarde, a bola rola às 6h. Vasco cheio de moral, ingressos esgotados para domingo. Todo mundo de olho na taça. E a Duda Dal Ponte sabe tudo de Vasco. Vai falar pra gente direto do Maracanã as notícias do Vasco. Oi, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Domingo, o Maracanã vai estar lotado de vascaínos. Ingressos esgotados, expectativa de 70 mil pessoas, sendo só 4 mil corintianos e todo o resto vascaíno. O Vasco vive o maior jejum de títulos da história do clube. A última vez que levantou uma taça foi no Campeonato Carioca de 2016, justamente aqui no Maracanã. Então a torcida quer muito gritar aquele é campeão que está entalado. O Vasco jogou a final contra o Corinthians, o primeiro jogo na quarta-feira, dormiu em São Paulo e voltou ao Rio de Janeiro ontem. Hoje treinou pela manhã e amanhã vai fazer o último treino do ano antes dessa final. No aquecimento do primeiro jogo da final, o volante Matheus Carvalho sentiu o joelho esquerdo. Ele passou por exames ontem e foi diagnosticado com uma ruptura de ligamento do joelho esquerdo e nos próximos dias vai passar por cirurgia. Além dele, o lateral esquerdo Lucas Piton continua no departamento médico com uma lesão mais leve no joelho esquerdo. Quem ganhar no domingo, Vasco ou Corinthians, levanta a taça da Copa do Brasil. Agora, se o jogo terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis. E o Vasco tem muita confiança no goleiro Léo Jardim. Desde que chegou ao clube em 2023, o Léo passou por 7 disputas de pênalti e avançou com o Vasco em 6 delas. Nessa Copa do Brasil, o Vasco eliminou Operário de Ponta Grossa, Botafogo e Fluminense nos pênaltis. Agora, com a bola rolando, o técnico Fernando Diniz tem confiança. O Henrique teve na seleção brasileira, Cuesta e Robert Renan deram uma arrumada na zaga, né? Tem ali na frente também o Andrés Gomes voando. E tem esses 3 crias do Vasco que podem ser campeões juntos. Ryan, esse é o grande destaque da temporada no Vasco, 20 gols inclusive, contrato renovado até 2028, multa rescisória de 500 milhões de reais. Ryan tá jogando pra caramba. Cauã Barros, aquele com o cabelo descolorido ali, foi dispensado do Vasco em 2023, foi pro América Mineiro. Aí voltou esse ano a pedido do Diniz, já assumiu a titularidade, joga todas, não saiu mais do time. E tem o Felipe Coutinho, né, que foi vendido com 16 anos, para a Inter de Milão, saiu daqui como joia, voltou ano passado com status de ídolo, jogando muito bem, experiente, jogou Copa do Mundo nos grandes clubes europeus também. E olha que legal, né? Os jogos do Coutinho nos últimos anos, e a gente vai perceber, a Duda trouxe isso pra gente, 2025, um ano em que ele jogou muito, 55 jogos, sendo 54 como titular, fez 11 gols, deu 5 assistências e chega para essa final aí em boa fase também. São muitos motivos para acreditar. Além de ter empatado o jogo de ida 0-0 contra o Corinthians, que é legal também. Bernardo é aquele camarada ali, você deve lembrar, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, está jogando hoje no Sobradinho, lá no Distrito Federal. Tá de olho, né, nessa decisão de domingo contra o Corinthians. O cenário dessa história fica a mais de 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro. Treino do Sobradinho, time da primeira divisão do Distrito Federal. No meio dessa roda, bate um coração vascaíno. Já tem alguns anos aí que eu saí do Vasco, então, só que o Vasco não saiu do meu coração. Gol!
viveu a melhor fase da carreira dele com a Cruz de Malta no peito, entre 2011 e 2015. Agora, aos 35 anos, está no Sobradinho em busca do segundo título do Candangão, depois de ter sido campeão em 2022 pelo Brasiliense. Mas a grande paixão está distante da capital federal. Vou direto a São Januário, levei meu filho para São Januário também. No último domingo, Bernardo comemorou a classificação sobre o Fluminense no meio da torcida. O Vasco até hoje tem um título da Copa do Brasil, conquistado em 2011. O Bernardo estava por lá e lembra com carinho daquela temporada. É um ano incrível, onde a gente pôde dar esse título para a torcida. Paramos o Rio de Janeiro. Bernardo deixou a marca dele na campanha do título. Tenho 2 gols ali na história. Né? Um deles que foi um gol muito importante, dando a classificação para o Vasco, contra o ABC, que eu faço no finalzinho. Bernardo, camisa 31, vira o jogo para cima do ABC. Depois tem um grande gol contra o Náutico, nos aflitos de falta. Que cobrança do menino do Vasco! No jogo do título contra o Coritiba, entrou no fim para ajudar a segurar a pressão até o apito final. E a gente tinha um elenco muito forte, com grandes jogadores nomeados aí no futebol brasileiro. O Vasco vinha de anos aí sem título, então é um título que está marcado. As emoções ainda estão à flor da pele. E no próximo domingo, o Bernardo quer viver tudo aquilo de novo. Hoje eu não estou mais lá, mas meu coração está. Então eu falo hoje, peço para que os atletas entendam isso, que o nome deles vão estar na história, como o meu ficou, como o Diego Souza, Felipe Bass, do Praz, do Fagner, enfim, de grandes jogadores que esteve comigo naquele momento. Então que eles possam entender isso e escrever o nome deles na história do clube. E a comemoração do Bernardo! Palmeiras, né, ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, mas ainda assim difícil. Então, um título importante para as duas equipes. Eu queria passar no GE. Globo também para falar de uma notícia sobre a Copa do Brasil, a final do ano que vem. Deixa eu ver se ela tá aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Que a Brasília, como já era esperado, é a favorita para receber, então, a final única da Copa do Brasil. Esse é o último ano que a gente vai ter a emoção de 2 finais, assim, centralizadas, né? Nos locais, nas casas respectivas dos finalistas. A partir do ano que vem, não. E aí a Brasília aponta aí como primeira, né? Nessa primeira final única, como grande favorita, então, para receber a final da edição da Copa de 2026. Mas vamos falar da Copa do Brasil de 2025 e vamos começar trazendo notícias do Vasco. Eu vou para lá, nos arredores do Maracanã, onde está a Duda Dal Ponte, traz todas as informações pra gente de ingresso, movimentação da torcida e principalmente a preparação do time para esse jogo tão importante de domingo, minha amiga. É isso, Joana. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Ingressos esgotados, viu? Falta pouco, só 2 dias para essa grande final aqui no Maracanã. A atmosfera vai estar maravilhosa. São 4.000 ingressos para corintianos e todo o restante do Maracanã vai ser de vascaínos, que estão prometendo uma festa muito bonita aqui no Maracanã, como nunca vista antes, porque os vascaínos estão há 9 anos sem gritar "é campeão". E há mais tempo ainda, se a gente pensar em título nacional, faz 14 anos que não levanta um título nacional. A última vez foi em 2011, em cima do Coritiba. Então, muitas expectativas para essa grande final da Copa do Brasil, domingo, aqui no Maracanã. Para a gente falar um pouquinho de time, o Vasco teve uma logística um pouco diferente para essa final, porque jogou na quarta-feira em São Paulo o primeiro jogo, 0-0, e dormiu em São Paulo mesmo. Só retornou ao Rio de Janeiro ontem. Então, para o elenco ficar mais descansado, ter uma boa noite de sono, pensando que essa reta final está sendo muito pegada, de jogos desgastantes, né, de mata-mata, contra Fluminense, agora contra Corinthians. Então, para eles terem uma noite de sono mais tranquila, chegaram ontem ao Rio de Janeiro, não tiveram nenhuma atividade, foi dia de descanso mesmo. E o trabalho retomou hoje pela manhã no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Eles fizeram o primeiro treino pensando nesse segundo jogo da final e amanhã fazem o segundo e último treino antes da final na parte da manhã.
e aí depois partem para concentração e foco total no jogo de domingo. Sobre o time titular, a gente precisa esperar, é claro, o treino, né, de amanhã, mas não deve ter nenhuma mudança. O técnico Fernando Diniz vem utilizando o mesmo time há algum tempo, tem 11 titulares bem definidos, né, os 11 titulares muito bem definidos, só com aquela mudança ali na lateral esquerda que a gente já vem vendo desde a semifinal contra o Fluminense. Lucas Piton segue no departamento médico com problema no joelho esquerdo e o Puma Rodrigues, que é lateral direito, está muito bem adaptado ali pela esquerda e está jogando assim. Meio de campo também segue com Thiago Mendes e Barros. Thiago Mendes que ganhou uma chance aí nessa reta final de temporada e está correspondendo. E lá na frente, Andrés Gomes, Nuno Moreira, Ryan, que é o cara do Vasco nesse ano. Então, não devemos ter nenhuma modificação em relação ao time que enfrentou o Corinthians no primeiro jogo. Mas temos uma atualização de jogador reserva, né? Porque o Matheus Carvalho, volante, o Cocão, como ele é conhecido, no aquecimento do primeiro jogo da final, lá em São Paulo, ele deu um chute em falso, teve um problema no joelho esquerdo, passou por exames ontem e aí hoje foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo, né? Aquele LCA que a gente conhece muito bem. Vai ter que passar por cirurgia nos próximos dias e a gente sabe que mais ou menos o tempo de recuperação é de 9 meses, então só deve voltar no segundo semestre do ano que vem, uma lesão bem difícil aí. Então o Matheus aí, Carvalho, fora dessa temporada e também do primeiro semestre do ano que vem também. Mas é isso, Joana, expectativas lá em cima, Coutinho, Ryan, Léo Jardim, os heróis do Vasco aí, querendo muito levantar esse título da Copa do Brasil. Volto com você. Ah, todo mundo quer, né? A gente deseja, obviamente, uma boa recuperação para o Cocão, né? Que acabou se machucando durante o aquecimento e a lesão foi bastante grave, né? Enfim, uma baixa aí, uma opção, né? A menos, não vinha sendo utilizado, mas é uma opção a menos também para o Fernando Diniz. Obrigada, Duda. Duda que traz as informações, então, do Vasco. Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Vascão, que tem a grande decisão da Copa do Brasil domingo agora contra o Corinthians. O Vasco está muito preparado para ser campeão. Pessoal, vamos aqui com as últimas notícias e informações com o jogo aberto, atualizando todas as notícias do Vascão. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam aí, pessoal, de ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like, que é muito importante para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Não só está pronto, como vai, Renato. Como vai ser campeão, até porque o Vasco, com a força do torcedor, o Corinthians está respirando por aparelho. E mais uma vez, esse cara vai fazer a diferença. Andrés Gomes. Ele é muito rápido e ele está com confiança. O time está procurando ele. E assim, o Corinthians tem que ter muita atenção na marcação desse jogador, mas só que a movimentação dele, a liberdade que o Diniz dá para ele, tem sido essa referência ali no ataque, abrindo espaço para os demais jogadores. No entanto, que ele praticamente, obviamente com o gol dos seus companheiros, decidiu o jogo contra o Fluminense. Agora, Ronaldão, se tem um cara que precisa aparecer para a equipe mostrar o seu potencial, é o Felipe Coutinho. Pela categoria, porque é um cara que conduz o jogo e pode movimentar muito bem as peças vascaínas. E a esperança do Diniz também para esse jogo, né? Para essa volta, porque aqui ele jogou muito bem também. Ele jogou entre o Thiago e o Barros ali no meio, ele conseguia dar essa sustentação até para o próprio ataque. Então é um cara que acho que voltou a mostrar o futebol no Vasco, porque o Diniz está tendo uma tranquilidade com ele, está conversando bastante com ele, a gente percebe isso. Tanto é que aqui no jogo, quando ele tira, ele acaba conversando na beirada do campo, e depois no finalzinho. Está tendo um carinho adequado para render no último jogo. Eu acho que esse é o caminho que o Fernando Diniz arrumou para o Felipe Coutinho. Edu Dracena, provavelmente o Dorival Júnior deve estar pensando numa forma de melhorar a marcação sobre o Ryan, que é o destaque do time. Só que se não olhar para o Andrés Gomes e para o Nuno Moreira, que se movimentam bem, que são jogadores que voltam, vão lá, atacam, mas voltam para marcar também, tem que ter uma atenção, porque esse ataque é bem positivo do Vasco, apesar do 0-0 do jogo aqui na capital paulista. É um ataque rápido, forte e um potencial muito grande, Renato. Mas eu vejo que o Corinthians também tem o setor defensivo, é um setor bem confiável, eu acho. Né? O Gustavo Henrique deu uma consistência... Gustavo Henrique deu uma consistência muito grande
na equipe do Corinthians, é um dos melhores jogadores ali. Mas eu entendo, assim, como o Cicinho falou, a movimentação que às vezes acaba atrapalhando a marcação, Renato. Porque se você acompanhar, você vai acabar abrindo espaço. E é isso que o Vasco quer. Então vai ser um bom jogo. Por mais que falaram que o Corinthians, né, não jogou, eu acho que o Vasco não deixou o Corinthians jogar. E o Vasco agora jogando no Maracanã diante do seu torcedor tem que propor mais um jogo ainda, pressionar a equipe do Corinthians lá em cima como fez aqui no Neoquímica Arena, para que ele possa estar mais perto do gol e estando mais perto do gol você tem a possibilidade de fazer. Bom, o Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do jogo. Você não perguntou nenhuma vez, Ronaldão, tô achando até estranho. Assim, eu não perguntei porque, assim, no final do ano, acho que eles, né, vão apitar direito, né, no final do ano. O último assim jogo, esperamos. O último jogo nós esperamos que eles vão apitar legal. Mas você não acha que apitaram bem pro Corinthians contra o Cruzeiro? Contra o Cruzeiro? Lá em Minas. Será que o Corinthians vai jogar com 12? Olha, confesso a você que não foi tão bem. Será que ele vai jogar com 12, o Corinthians? Vamos ver. Bom, cuidado, Vasco. Da Gabi Marino, Morena, vamos para Gabi Guimarães, a nossa loira que está hoje no CT Dr. Joaquim Grava. A Gabi, sempre bem informada, atenta, ela gosta dos detalhes, das minúcias. Então, Gabi, queremos saber o lado do Timão, o lado do Dorival Júnior e seus comandados nessa final de Copa do Brasil. Bom dia, bem-vinda como sempre. Oi, Rê, ótimo dia para você também, para todos que estão ligados com a gente. Dorival e seus comandados estão dentro do CT, treinam nesta sexta-feira amanhã e depois, no sábado, o elenco corintiano vai viajar rumo ao Rio de Janeiro. Inclusive, meio-dia vai acontecer uma concentração de torcedores por aqui, impulsionando o Timão rumo a essa final de Copa do Brasil. Além dessa disputa pela taça, o que está em jogo também nessa partida de domingo é uma vaga na Libertadores de 2026 e uma premiação, atenção às cifras, de mais de 700 milhões de reais, valores que muito interessam ao Corinthians. Dorival Júnior tem todos os atletas à disposição, até porque daquela longa lista de pendurados na partida de ida, nenhum atleta recebeu um cartão amarelo, então todos os atletas estão à disposição. Departamento médico está vazio e o Corinthians agora precisa do resultado fora de casa. A partida de ida foi 0-0, o que significa que um novo empate, Rei amigos, leva a decisão para os pênaltis. Decisão no Maracanã, mas esse não parece ser um problema para o Corinthians, que tem 3 títulos da Copa do Brasil e os 3 foram conquistados longe de São Paulo. O primeiro deles em 95 contra o Grêmio, em 2002 contra o Brasiliense e em 2009 diante do seu Internacional, Renata. Então, ser longe de casa não parece ser um problema para o Corinthians, que vai lotar o setor visitante com mais de 4 mil torcedores. A fiel torcida marcando presença num jogo que vai precisar também, de muita sorte e de muita fé. O Alexandre Ribeiro vai mostrar para vocês aqui o santinho do Ronaldo Giovanelli. Façam suas preces, suas orações, torcida corintiana, para levar a maior sorte possível lá para o Maracanã. Tem alguns torcedores por aqui, a gente vai distribuir esses santinhos especiais. E enquanto isso, enquanto eu vou distribuindo, vocês acompanham mais informações do Timão na reportagem do Wagner Vieira, ó. É isso aí, torcida do Vascão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Exame aponta a ruptura do ligamento no joelho de Matheus Carvalho, volante do Vasco. O jogador se machucou no aquecimento do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Vasco informou na manhã desta sexta-feira que Matheus Carvalho rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele se machucou no aquecimento do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians na quarta-feira passada. O departamento médico vascaíno acrescentou em comunicado divulgado pelo clube que a ruptura está associada a lesões dos meniscos e colaterais. O jogador de 23 anos deu início ao tratamento no Departamento de Saúde e Performance. O volante Matheus Carvalho passou por exames de imagem nesta quinta-feira, onde foi diagnosticado ruptura do ligamento cruzado anterior associado a lesões dos meniscos e colaterais. O atleta já iniciou o tratamento com profissionais do Departamento de Saúde e Performance e
passará por cirurgia em breve. Desejamos uma plena recuperação ao nosso camisa 85. A lesão ocorreu durante o aquecimento do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O volante precisou de ajuda para voltar aos vestiários e deixou o campo chorando. O Vasco, como é de costume, não divulgou o prazo para a recuperação do jogador. Sem Matheus Carvalho à disposição, o Vasco volta a enfrentar o Corinthians neste domingo no Maracanã pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, às 18 horas, horário de Brasília. É isso aí, torcida do Vascão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!